Fala galera, vamos com mais análises para hoje, dia 24 de março, sabadão. Antes vamos comentar a rodada de ontem. Teve esses jogos dos amistosos. Tem mais sugestões da consultoria, tem pacote semanal, tem pacote mensal, tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama, a gente bate um papo. Argentina e Itália, a gente sugeriu um jogo abaixo de 2,5, com 1-0 a vitória da Argentina, que está muito mais embalada, muito mais focada do que a Itália, que está se reestruturando. Foi 2-0 para a Argentina, bateu abaixo de 2,5. Rússia e Brasil, a gente sugeriu a vitória do Brasil fora de casa, 1,61. A gente sugeriu um 2-0, foi 3-0 para o Brasil, um baita segundo tempo do Brasil. O terceiro jogo das análises foi Alemanha e Espanha. A gente tinha falado, né, de 22 jogos entre eles, só teve um 0-0, provavelmente sairiam gols no jogo. A gente sugeriu um caso empate, ou então ambos marcando, foi 1-1 o jogo, deu ambas marcam, deu caso empate, do jeito que jogou bateu também. O último jogo das análises foi Holanda e Inglaterra. A Holanda no mesmo esquema da Itália, né, se reestruturando, o Koeman falando em nova fase. A Inglaterra invicta para a Copa do Mundo, voando. Um gol do Lingard no finalzinho não, aos 15 do segundo tempo, né? A gente sugeriu um fora empate a 1,55, foi 1-0 para a Inglaterra, a gente sugeriu 1-0. Os 4 jogos, do jeito que jogou, bateram. E vamos para os jogos de hoje. Eu separei 2 amistosos para hoje, cara, difíceis. A Suécia enfrentando o Chile. A Suécia, às 14 horas em Estocolmo, na Suécia, na Arena Estocolmo. A Suécia vem de uma eliminação na frente à Itália, né? Conseguiu tirar a Itália, tetracampeã do mundo. Na Suécia tem o Forsberg, o meia do Leipzig, que acho que é o maior destaque deles. A Suécia está a 5 jogos sem derrotas, cara. O Chile está fora da Copa do Mundo. Não disputou desde outubro, quando perdeu para o Brasil, que o Brasil eliminou as chances do Chile de ir para a Copa do Mundo. O Chile não disputou mais amistosos. O Alexis Sanches não vai para o jogo. O Arturo Vidal do Bayern de Munique joga, mas o Alexis Sanches não joga. Nos últimos 5 jogos do Chile, foram 4 derrotas, cara. Jogando em casa a Suécia, naquele mesmo esquema, a Suécia querendo fazer pequenos ajustes para a Copa, embalada, contra um Chile que está se reestruturando, que não vai para a Copa, que não disputa amistoso faz 7 meses. Eu vou de casa empate, eu acho que a Suécia não perde esse jogo para o Chile. O Chile vem de 4 derrotas, a Suécia está 5 sem perder. Um caso empate aí, eu vou cravar 1-0 para a Suécia. E o segundo jogo, uma moleza. Puta, que jogo difícil da porra. Israel e Romênia, os dois, sem a menor chance de Copa do Mundo, nem disputaram, não chegaram nem perto de desclassificar para a Copa. O jogo é às 15 horas em Netânia, em Israel. Os últimos 5 jogos de Israel, ele tem uma vitória para Liechtensteiner e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos, essas 4 derrotas ele não fez gol. Eu acho que os 4 dos últimos 5 placares de Israel foram derrotas de 1-0. 4 dos últimos 5 jogos dele abaixo de 2 gols e meio. É muito ruim esse time de Israel, mano. Contra a Romênia, eu nem achei muita estatística da Romênia. 4 dos últimos 5 jogos da Romênia também abaixo de 2 gols e meio. 15 jogos fora de casa da Romênia, ela só sofreu 2 gols uma vez, tá ligado? Ninguém fez 2 gols na Romênia jogando fora de casa. Israel tá 4 jogos perdendo sem conseguir fazer um gol. Não sei se vai fazer gol na Romênia. Israel vai com 11 jogadores, 23 selecionados, 11 são abaixo de sub-23. Tá reestruturando a seleção. Cara, pela tradição, pelo histórico horroroso de Israel, pela força da zaga romena jogando fora de casa, tomando poucos gols, eu vou de fora empate. Eu acho que a Romênia não perde esse jogo para Israel. Eu vou de fora empate a 1,42. Eu vou cravar o placar que mais acontece nas derrotas de Israel. Eu vou cravar Israel perdendo de 1-0. Foram essas análises para hoje. Um jogo às 2, outras 3. São 10h30 da manhã, dá tempo de apostar. Beleza, galera? Foram essas análises para hoje. Um abraço, boa sorte para nós, mano.